Minutos. Assunto que nós vamos conversar agora com o cientista político Mário Sérgio Lepre para falar desse momento do país. Lepre, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Oi, Piotr. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde aos telespectadores da Jovem Pan. Mário, vamos lá. Nós estamos num momento em que eu vou, digamos, só relembrar alguns fatos. A gente viu o Arthur Lira essa semana e também membros do governo comemorando essa melhora na classificação de risco da agência Fitch, que não dava para entender. A gente explicou aqui que essa agência não olha só para os 6 meses do governo Lula. Bom, enfim, pagaram com a língua, a agência explicou que está olhando para todas as reformas. Mostrei agora dados de que você perdeu o investimento direto gigantescamente, de forma muito grande agora, nesse primeiro semestre do governo Lula, rombo nas contas públicas, avanços muito ruins no Congresso, sobretudo de pouca discussão da reforma tributária na Câmara, sobretudo com essa liberação de recursos gigantesca. Para onde que nós estamos indo, Mário Sérgio? Piotr, olha, o que a gente tem hoje no Brasil, que infelizmente é um governo que tem uma agenda eu diria assim, do século XX, sabe, Piotr? Então, o que é muito interessante a gente observar é o seguinte, se o Congresso Nacional tivesse sido eleito também com essa agenda, ou seja, se você tivesse um presidente da República e o Congresso Nacional na mesma direção, então, obviamente que você teria uma articulação política mais republicana. Por quê? Porque se a agenda do governo, principalmente no que diz respeito a essas questões econômicas, é a mesma agenda do Congresso Nacional e, por consequência, da população, porque o Congresso Nacional representa o povo, então, automaticamente, você teria, sim, a articulação, você teria as conversas políticas, só que num nível que a sociedade deseja, né? Por quê? Porque a sociedade elegeu pessoas que estão comprometidas com essa agenda. Acontece que a eleição do ano passado foi uma eleição muito estranha. Por quê? Porque você votou num candidato, que foi esse que foi eleito, mas meio que porque a ideia de que o outro iria fazer alguma coisa se sobrepôs àquilo que ele estava falando. Então ele dizia tudo isso que ele está fazendo hoje. Só que muitos acabaram entrando nesse barco, mas no sentido de que não, quando ele estiver eleito, então aí a economia será entregue aí para o Meirelles, Banco Central, essas coisas todas. O que não houve. Por quê? Porque o que ele está fazendo é exatamente o que ele falava. Só que as pessoas aí com o véu... Tivemos um problema ali. O Mário Sérgio estava falando justamente de que o tamanho do equívoco de análise de boa parte dos eleitores em relação à eleição passada, justamente sobre o momento da escolha e exatamente o que pregava então o candidato Luiz Inácio Lula da Silva do que está fazendo agora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mário, voltamos. Por favor, conclua seu raciocínio. Então, Piotr, mas aí o que aconteceu? O Congresso Nacional foi eleito voltado para aquilo que era a agenda do Bolsonaro. Então, a grande parte dos congressistas estão vinculados à agenda do Bolsonaro. Aí, automaticamente, você tem um governo que se instalou, mas você tem um Congresso Nacional que tem uma postura mais reformista, contrária muito àquilo que está sendo proposto por esse governo que está aí. Você está vendo, tudo que você estava dizendo agora há pouco, que o Nogueira estava trazendo para a gente, o Congresso não sabe disso. Então, automaticamente, a articulação ela passa a ser uma articulação não republicana. Essa que é o grande ponto. Ou seja, para eu trazer esse pessoal, eu vou precisar oferecer coisa, cargo. Aí os partidos aderem à medida que eles recebem benesses, só que, ao mesmo tempo, você vai ter uma dificuldade. Por quê? Porque o partido não adere de todo. Adere um indivíduo que vai ser ministro, mas você não tem aquele partido que foi eleito em 2022 aderindo por completo. Então, essa é uma situação muito ruim. E aí o governo vai ter que lidar com isso, né? Mas o que eu digo é o seguinte, Piotr, a articulação passa a ser não republicana. E aí a tendência desse não republicanismo, ela vai cada vez pior quando? À medida que a economia, por exemplo, não responder, à medida que as coisas não forem exatamente, né, que a população perceba que algo não está bem, automaticamente aí você vai ter a maior dificuldade ainda na articulação com o Congresso Nacional.
Mário Sérgio, vamos lá só para tentar entender. O Zé Maria Trindade tem trazido muita informação que o governo está correndo atrás dessa maioria, não para aprovar projetos, isso é secundário. É um seguro anti-impeachment. Aí eu vou a alguns fatos. O governo tem apostado, ele tem dobrado a aposta, esticado a corda em algumas coisas que estão afrontando o Congresso Nacional, sobretudo essa Câmara mais conservadora, liberal e reformista que foi eleita lá em 2022, no ano passado, em outubro do ano passado. A questão da nomeação agora de Márcio Pockmann para o IBGE. O governo insiste em cada vez mais gastos e não necessariamente redistribui isso para os parlamentares. Uma parte foi pelas emendas, mas não necessariamente na proporção que boa parte, talvez, do grupo mais fisiológico gostaria. O governo insiste, por exemplo, naquela MP de reestruturação da esplanada. A Câmara o Congresso fez uma série de alterações. O governo foi lá e vetou muita coisa. Vai ser votado agora de novo. Qual é, digamos, esse equilíbrio entre essa oferta de cargos na esplanada, que o governo também não está sendo tão aberto assim? O presidente Lula já, digamos, falou, olha, sou eu que decido, o partido nenhum chega a pedir nada, eu que ofereço o ministério. Nós sabemos que não é assim, ele está falando para o público dele, porque se o partido exigir entregar votos, vai conseguir o cargo que quer. Mas qual é o limite desse equilíbrio entre o Congresso fazer valer o que foi eleito lá em outubro e o governo que está esticando cada vez mais a corda? Então, o limite é exatamente aquilo que o governo vai entregar. Então, por exemplo, à medida que você tem uma sociedade que começa a cobrar, à medida que você tem, muitas vezes, as questões econômicas degringolando, então, por enquanto, a gente não está vendo isso por conta da herança bendita. Mas eu acredito que a questão econômica é muito forte. A partir do momento que você tem aí Márcio Pockmann, você tem, vamos imaginar aí, questões ideológicas trazidas e que não são condizentes com aquilo que a sociedade como um todo está vendo, aí é o limite que vai sendo o esgarçamento. Então, eu diria que a questão econômica é muito forte. Por quê? Porque é a questão econômica que faz com que as pessoas vão às ruas com mais intensidade. Agora, você tem também uma oposição que precisa estar sempre trazendo as questões, precisa estar trazendo aquelas questões que muitas vezes a grande imprensa não traz, que são as questões aí vinculadas à questão do 8 de janeiro, pessoas presas, etc. Então, tudo isso que a oposição tem que trazer, talvez isso mobilize pessoas. E você tem um ex-presidente que tem ele tem uma popularidade muito grande. Então, esse ex-presidente, qual é a força que ele vai ter, por exemplo, na mobilização de pessoas? Então, se ele mobiliza pessoas que vão às ruas, etc. e tal, então o governo começa a ter esse limite que você está chamando a atenção, que é exatamente quando você tem pessoas na rua que estão dizendo, olha, precisa de alteração. E aí o Congresso Nacional, ele tem uma sintonia fina com essas situações. E é aí, então, que vai ter maior dificuldade na negociação. Enquanto não houver isso, enquanto você tiver uma economia até razoavelmente, né, que é a percepção, Piotr, não é aquilo que você vai ter no futuro, mas é a percepção das pessoas hoje. Então, preço de gasolina, preço de questões que envolvem aquilo que interessa às pessoas. É isso que faz com que você tenha esse sentimento na sociedade. Então, é isso que vai fazer exatamente essa mudança que você está chamando a atenção aí. Mário Sérgio, numa entrevista há pouco agora, durante a tarde, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi perguntado sobre a reação. Aliás, a gente viu de mar baixa dizendo que ele sentia vergonha, como ex-presidente do IBGE, da indicação de Márcio Pockmann, ou Pockmann, sei lá a pronúncia, mas enfim, para a presidência do IBGE, que é um órgão técnico que, só para deixar muito claro, mede a inflação oficial do Brasil, que é o IPCA, mede o PIB de forma oficial, ou seja, você tem outras medições no mercado, a Fundação Getúlio Vargas também faz isso, mas enfim, o PIB oficial é do IBGE e também o desemprego, ou seja, pela PNAD e uma série de outros indicativos sociais. Mas o ministro Haddad disse que é o seguinte, está um pouco exagerada a reação. É professor universitário, pode discordar, mas numa democracia convivemos com pensamentos divergentes. Vai dar certo. Ele e Tebet vão se dar muito bem. No governo passado não vi essa agressividade toda, ninguém falava nada.
É interessante porque no governo passado se nomeou pessoas técnicas para várias áreas onde se tinha a exigência de pessoas técnicas e competentes. Não se tinha exatamente uma defesa de ideologia. E até no caso específico de nomear o diretor-geral da Polícia Federal, que é uma prerrogativa do presidente, o Supremo foi lá e cancelou, o que é surreal. Mas, enfim, não se está vendo essa reação das instituições. Está se vendo da sociedade agora, né? Exatamente. Por quê? Porque quando você nomeia pessoas, principalmente nesses cargos técnicos, mas que têm um viés ideológico extremamente vinculado a posições retrógradas, então você fala, a política, essa vontade de gastar demais, essa vontade de fazer com que é como se fosse uma heterodoxia econômica, né, fosse a implantação disso, então, automaticamente, Piotr, você não dá à sociedade aquilo que seria o ideal. Por quê? Porque a sociedade espera outra coisa, né? Então, essa linguagem que o governo traz e que, sim, deixa contente seguidores, mas que desagrada a setores que são setores fundamentais, porque são setores econômicos que fazem com que o Brasil cresça, que vá para frente, é investimento externo que entra. Sim. Então, quando você se nega a observar que esses setores estão descontentes, insiste em pauta ideológica na nomeação dessas pessoas, então é como se você fosse levando o governo para um ponto em que há uma desconfiança muito grande. E esse aí é o ponto de inflexão que você estava chamando a atenção. Quanto mais isso acontecer e mais a sociedade perceber que, olha, não é esse o caminho desejado, então o Congresso Nacional me parece que responderia nessa linha. Então é necessário aí um segundo semestre para a gente ver se continuar nessa linha. A tendência na questão dos números, dos indicadores, começarem a ficar ruins, então nós teremos problemas. Porque o Congresso Nacional é o primeiro a seguir aquilo que a vontade popular vai dizer. Então nós teremos mais problemas. E aí a articulação vai ficando menos republicana. Então, quanto mais a situação vai para essa espécie de toma lá da cá exagerado, então, automaticamente, é menos republicano, menos transparente, mais situações ruins e mais tendência à corrupção. E é isso que o Brasil não deseja. Então, esperamos que isso não venha a acontecer. Mas, diante de tudo aquilo que a gente vai vendo, não temos muitas expectativas. Mário Sérgio Lepre, obrigado pela gentileza de conversar conosco aqui. Boa tarde a você, hein? Mário Sérgio é cientista político. Olha, sobre o Pockmann, o Márcio Pockmann, né, que é o novo indicado agora para ser presidente do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que mede o IPCA, a inflação oficial do país, o PIB oficial do país e o desemprego oficial do país, sem contar uma série de outros indicadores sociais. Ele está sendo acusado de ser ideólogo, ou seja, de não ser exatamente alguém. Aliás, ele, quando presidiu o IPEA, foi acusado de manipular dados. É isso que está trazendo toda essa repercussão negativa em torno do nome dele. E a defesa, pelo que a gente percebeu aí por parte de Fernando Haddad, não foi exatamente tão enfática assim, vai dar certo. Vai dar certo baseado em quê? Porque, olha, o Jornal Estado de São Paulo traz hoje uma reportagem aqui com algumas polêmicas de Márcio Pockmann. Ele diz o seguinte, para você ter uma ideia, ele chegou a criticar o Pix. Ele se mostrou crítico ao Pix, meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central. Sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte, que o Brasil, ao criar o Pix que você faz, que o vendedor de rua consegue receber ali quando vende milho cozido na porta do metrô, enfim, essas coisas que facilitaram a vida de todos. O Pix superou todas as outras transações, TED, DOC, essas coisas todas, tá? Só para você ter uma ideia do tamanho do sucesso, além de ter democratizado muito a forma como você transaciona dinheiro. Bancarizou muita gente também, porque você tem que receber o Pix. E isso é muito bom, porque havia sempre uma crítica que o Brasil tinha muito pouca gente bancarizada. Mas vamos lá, para você ter uma ideia. Que o Brasil, segundo o Pockmann, dá mais um passo na via neocolonial. O que ele quer dizer com neocolonial, eu confesso a vocês, não faço a menor ideia. Vamos lá. Depois ele também criticou que o Brasil tinha que fazer a exploração do espaço sideral.
Em entrevista à Reuters, em setembro de 2021, Pochtman afirmou que o Brasil deveria apostar na geração de riqueza em frentes às quais dedica pouco ou nenhuma atenção, começando pela exploração do espaço sideral, dizendo que o Brasil não tem GPS, que depende dessa tecnologia que ele importa de outros lugares. Bom, depois ele criticou a concentração do debate econômico à época, defendeu o imposto de renda de 60%, enfim. Esse é Márcio Pochtman.